Oi, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Agora vamos falar sobre já estamos, né, no sexto bate-papo entre amigos. Nós falamos no primeiro bate-papo sobre a amizade, ser amigo de Deus. No segundo bate-papo falamos sobre a fórmula da amizade. No terceiro falamos sobre a meditação. No quarto nós fizemos uma introdução a respeito dos 6 passos para a oração. No quinto bate-papo, a gente refez essa introdução, deu uma revisãozinha e falamos sobre confissão e adoração, que é o primeiro passo e o segundo passo da oração, ou os passos da oração. E hoje eu quero nos dedicar mais 2 passos aí, falar sobre a gratidão e sobre os pedidos pessoais. E para isso eu quero compartilhar a tela com vocês. Eu tenho uma dificuldade ainda enorme de compartilhar isso, apesar de já estar melhorando bastante. Mas acredito que estamos aí. Vamos entrar aqui Nós falamos na primeira coisa, nós falamos sobre confissão. Aí nós falamos sobre a adoração. E hoje eu quero focar com vocês a respeito da gratidão, né? Sobre a gratidão. Quando nós falamos de gratidão, e é muito comum nós ouvirmos aí, grato, obrigado, Senhor Deus, pelo arroz, pelo feijão. Quando oramos, falamos da gratidão. E a gratidão, nós temos que ter um espírito grato, um espírito agradecido por aquilo que Deus deu ou Deus não nos deu. Se nós formos para o texto bíblico, nós encontramos ali, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas e súplicas, orações, intercessões, e coloca ações de graças em favor de todos os homens. Ações de graças é uma atividade. Ação é quando nós colocamos algo em andamento. Então é viver um momento grato, é estar sempre grato a Deus por tudo que Ele nos dá. E dão também pelo que Ele não nos dá. E quando nós falamos a oração, intercessão, que nós vamos falar sobre isso também, sobre a questão de intercessão, é sempre bom lembrar que a gratidão, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando nós somos gratos por aquilo que Deus tem compartilhado conosco, quando nós somos gratos pelo momento, pelo simples fato de respirar, somos gratos pelo simples fato de estarmos aqui agora conversando, gratos pelo simples fato de estarmos glorificando a Deus, que nós já falamos a respeito disso, quando ela fala confissão e adoração, adorando a Deus. Quando nós somos gratos pelo Deus permitir que em nossa vida nós passamos por provação ou por tentação, dependendo da situação. Essa gratidão, ela faz parte do processo de oração, do relacionamento com Deus, do falar com Deus, mas como eu sempre falo, não é os 10 minutos ou 15 minutos, mas o tempo todo de nossa vida essa gratidão. Então, isso nós estamos falando sobre o quarto passo para o relacionamento com Deus, ou para o nosso momento de oração para com Deus, ou para o nosso espírito de oração para com Deus. Aí, por fim, nós vamos falar, hoje, né, vamos comentar sobre já o quarto passo, nós vamos estar falando sobre os pedidos pessoais. Normalmente, 90% das nossas orações, quando nós estamos em reunião de oração, é pedido por isso, pedido por aquilo, pedido por aquilo outro, pedido por aquilo outro, peço pela saúde de fulano, minha intercessão, mas peço pela minha saúde, peço pelo meu emprego, peço um salário melhor, peço que... Nós pedimos a Deus, nós somos pidonchos, né, por natureza, nós somos pidonchos por tudo, pedimos tudo. Não é antibíblico pedirmos, devemos pedir, e a Bíblia também nos suporta, nos dá com relação à autorização a pedir. E lá em Lucas capítulo 11, no versículo 9, diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, vamos pedir. Quem não pede não recebe, quem não bate não vai se abrir a porta. É correto pedirmos. Só que para que a gente possa realmente ter nossos pedidos atendidos, ou pelo menos, se esse pedido for da vontade de Deus ser atendido, temos que lembrar lá do primeiro passo, que é confessarmos nosso pecado. Temos que lembrar lá que nós temos que tirar a barreira que nos separa, porque também a Bíblia diz que nós pedimos muitas vezes e não recebemos porque pedimos pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências, desejos pessoais e para os nossos próprios egoísmos. E quando nós pedimos a Deus, temos que ter um coração puro. Para isso, nós precisamos entrar na questão da confissão, tirar o pecado que interfere
todo esse relacionamento com Deus. E também precisamos começar a pedir a Deus de acordo com a vontade dele. E como que é a vontade dele? De que forma que é a vontade dele? Só tem um jeito de nós sabermos isso, é convivendo com ele, ouvindo a voz dele, ouvindo ele falar conosco, e a grande ferramenta que Deus fala conosco é a palavra de Deus. Estarmos atentos à palavra de Deus. Porque lá em Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, aonde Paulo está falando, que está contando sobre a questão do espinho da carne, ele diz no versículo: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo estava pedindo a Deus que afastasse o espinho da carne que o importunava, que o incomodava. Não sabemos se isso é uma questão física ou uma questão espiritual, a Bíblia não relata, mas algo que o incomodava. E Deus disse a ele, Deus disse a ele assim, ó, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Ele pediu, mas Deus disse apenas que a graça dele lhe bastasse. Então, ou seja, o pedido dele não foi atendido. E eu creio que não foi por concupiscência, não foi por desejo carnal, mas ele pediu e Deus não atendeu. Por quê? Porque nós temos que lembrar que Deus, ele conhece muito mais do que nós conhecemos, e todo o seu conhecimento transcende o nosso conhecimento, e ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe o futuro, o passado, o futuro e o presente, para ele não existe, ou seja, na verdade, ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro, ele sabe o amanhã. Portanto, muitas vezes nós pedimos algumas coisas a Deus e não recebemos, não porque Deus não quer nos atender, é porque se ele nos atender, de alguma forma nós seremos prejudicados. E o amor dele para conosco é tão grande que muitas vezes ele nos diz não. Mas isso não impede de nós pedirmos. Então vamos à nossa oração, como nós falamos no passo anterior, que nós temos que estar sendo grato por tudo aquilo que ele nos dá, mas também podemos pedir. E mesmo que ele não nos dê, continuemos gratos ao Senhor. Então nós precisamos continuar pedindo a Deus, intercedendo por nós mesmos, pelas nossas necessidades, apresentando a Deus aquilo que nós precisamos, seja o que for, as mínimas coisas até as mais complexas, precisamos pedir. Então, fazendo uma revisão para que a gente possa dar uma continuidade, nós já falamos sobre a confissão, falamos sobre a adoração, isso no vídeo anterior. Nesse vídeo nós estamos falando sobre a gratidão, estamos falando sobre os pedidos pessoais. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a intercessão pelos outros e sobre a comunhão. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado por estarem participando, e eu espero que realmente esteja sendo útil esse contato, essa conversa aí para todos nós. Um forte abraço, Deus os abençoe.